E Jair Bolsonaro aparece na liderança da corrida presidencial em todos os cenários para as eleições de 2022, seja no primeiro ou segundo turno, de acordo com o levantamento divulgado hoje pelo Paraná Pesquisas. Além de Bolsonaro, foram apresentados nos cenários os nomes de Sérgio Moro, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Luciano Huck, Guilherme Boulos, João Dória, João Amoedo, Lula, Marina Silva, Luiz Henrique Mandetta e Flávio Dino. Sérgio Moro, Lula e Ciro Gomes são nomes que teriam mais chances em um eventual segundo turno contra Bolsonaro. Na disputa entre o presidente e o ex-ministro, Bolsonaro aparece com 44,9% das intenções de voto contra 34,7% de Moro. Já na disputa entre Bolsonaro e o ex-presidiário Lula, o atual presidente teria 47% contra 33,4% do petista. No cenário entre o atual presidente da República e Ciro Gomes, Bolsonaro aparece com 48,5% contra 31% do ex-governador do Ceará. Dória tem o pior desempenho entre os opositores, figura com apenas 23,8%. Apenas 23,8% votariam no governador de São Paulo, enquanto 51,1% votariam em Bolsonaro. O Paraná Pesquisas entrevistou 2.036 eleitores por telefone, com eleitores com 16 anos ou mais em 26 estados e Distrito Federal, em 192 municípios brasileiros durante os dias 28 de novembro a 1º de dezembro de 2020. 2 minutos para você, Augusto, queremos ouvi-lo. Olha, a pesquisa, eu tô deixando as pesquisas aí de molho por um tempo, porque eu ainda tô um pouco traumatizado com os resultados que eu vi aí e com as mudanças ocorridas de um dia para o outro. Mas eu acho que essa aí tem apresenta dados mais ou menos óbvios, né? A candidatura do Bolsonaro está posta, ele será candidato à reeleição e ele consolidou uma base de apoio que garante a chegada dele ao segundo turno. Adversários que não trabalharem com essas evidências vão perder tempo. Eu estou fazendo constatações, eu não estou fazendo previsões e muito menos entrando no wishful thinking. São fatos. O problema da esquerda, PT, PSOL, aí vem. Boulos cresceu, na pesquisa ele aparece com quanto? De volta aos 5, pouco tal. Ele foi beneficiário da união dos que não queriam votar de jeito nenhum no Bruno Covas e perdeu feio, de longe. Ele foi o terceiro colocado, o segundo foi a abstenção. Se eu somar a abstenção, votos em branco e votos nulos, os dois candidatos perdem. A soma deles não consegue, a soma sim, mas eles isolados não conseguem ultrapassar, perdem de longe. Acho que ainda estamos longe da eleição, vai depender muito da evolução da economia, né? Foi uma boa notícia esse crescimento do PIB, não adianta tentar minimizar, não, é um crescimento em V que ocorreu, que confirma a previsão do ministro Paulo Guedes. Agora, quem é que vai ser o líder da frente de esquerda? Alguém do PT. O Lula não abre mão da hegemonia, mas já não tem coragem de se candidatar, não, ele que tente. Eu até de vez em quando fico tentado a torcer para que ele ganhe, que ele não tem jeito, é caso de polícia, não tem como escapar, mas eu gostaria de ver disputar uma eleição de verdade aí, para ver o que aconteceu desde o tempo em que ele tinha 103% nas pesquisas, com a margem de erro oscilando para cima, e hoje, o que aconteceu. A frente do centro, né? Tem todo o centro ali, aí o brasileiro teria votado na moderação, isso está bom. Quem é o candidato? Aí, não, mas até lá surgirá o candidato porque não há espaço vazio em política. Às vezes há, sim. Ele é ocupado pela abstenção. A abstenção deste ano, ela vem crescendo sistematicamente. A desse ano
é um caso a examinar com atenção. Com atenção, para mim, porque, claro, a pandemia fez com que alguns ficassem em casa, mas não foram muitos, não. Não foram muitos, não, até porque os ambientes estavam assépticos, tá? Você ia votar lá, estava tudo bonitinho, ninguém ficava com medo. A abstenção vem crescendo em todas as eleições, sejam eleições municipais ou sejam eleições aí gerais, presidenciais, vem crescendo porque eles estão aprendendo a agir como os americanos. Eles estão impondo o voto opcional, o voto se quiser, né? O voto não é obrigatório. Que você tem uma chateação aí de justificar em cartórios, vai para um determinado lugar, paga alguma coisa e tal, mas eles preferem essa chateação a escolher entre os 11 candidatos a prefeito de São Paulo, por exemplo. Tem uma final entre dois caras aí que eles não gostam, no segundo turno, esse pessoal não vai votar. Então, preste atenção nos que se abstêm, dos que se abstiveram agora. Preste atenção, eles estão dando um recado. Não gostamos de nada que estamos vendo por aí. É muita gente. É muita gente. A gente pega de margem de erro, 3 sobre o eleitorado de 130 milhões, mais que isso. Não é pouca coisa. Em São Paulo, os números são muito interessantes e os pesquisadores deviam pesquisar também por que eles são tapeados sistematicamente pelo eleitorado, né? Porque o eleitorado deu de tirar o sarro com o Ibope, com a Folha, porque eu vi as margens de erro sendo amplamente superadas pela apuração oficial e se eu fosse diretor desses institutos, eu fazia uma pesquisa para saber por que o eleitorado não gosta de mim. E você, Zé, sua avaliação aí sobre essa pesquisa do Paraná Pesquisas, que mostra o presidente Bolsonaro aí como o candidato a ser derrotado em 2022, É uma lógica, veja bem, o Augusto tem razão em ficar desconfiado das pesquisas, porque é muito insistente os erros, né? Esses erros têm vindo já há bastante tempo, não foi uma coisa que aconteceu na última eleição. Só que nas últimas eleições aí, nas eleições anteriores, a coisa se aproximava ali do final. Os institutos iam tentando ali proteger as suas imagens. Agora nem isso, nem mais tentam proteger as imagens e apresentam números que querem interferir no processo eleitoral. Então tem razão em desconfiar desses institutos de pesquisa, não nas pesquisas que se fizer segundo a tecnologia, segundo a técnica de estatística, é evidente que se aproxima bem da realidade. Olha, Augusto, o que indica, Vitor, é que o presidente Jair Bolsonaro está no segundo turno e o debate agora é sobre quem estará no segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro. Não há ainda nenhum candidato, e não há nenhum candidato ainda que possa galvanizar, unir toda a esquerda, né? Não existe esse candidato porque a briga é muito grande. Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro está no segundo turno e a decisão ali, quem vai com ele? Um dado que eu acho surpreendente aí é do ex-presidente Lula ainda com 30 e poucos por cento, né? 34,9%, quase 30%. Antes, o presidente Bolsonaro furou um teto aí. Antes era a divisão ali, 30% de esquerda, 30% do presidente Bolsonaro e 30%, um pouco mais assim, livres, né? E aí eles iriam optar. E geralmente a opção seria pelo presidente Bolsonaro diante da rejeição do PT. Me surpreende que tenha mantido essa fatia para exatamente o ex-presidente Lula, que não é candidato. É como se colocasse numa pesquisa Juscelino Kubitschek. E aí, o que vocês acham do Juscelino Kubitschek para ser presidente do Brasil? Não pode ser, o Juscelino já morreu, infelizmente. E o ex-presidente Lula é um morto-vivo na política porque se trata de um ficha suja e ele não pode ser candidato. Essa é a realidade. Mas existe ali essa porcentagem ali que seria exatamente em nome da esquerda. Me surpreende de novo que o Sérgio Moro esteja ainda nesta situação, porque a avaliação aqui é de que ele se distancia
da condição de candidato à presidência da República. Mas, enfim, é muito cedo, é bom, é um retrato momentâneo para a gente analisar, para ver como é que anda o pensamento popular, mas nada de definitivo.